Pessoal, boa noite. Vamos aguardar um pouco. Hoje, dia 13 de maio, né? A aula aí de planejamento tributário vai iniciar às 20 horas. Aí vão aguardar só um pouquinho para eventualmente o pessoal ir entrando aí, tá? Só um instante, tá, gente? A gente já vai começar. Vamos esperar só mais um pouquinho para o pessoal ir entrando aí. São 8h02. Quando for 8h05, aí a gente inicia, tá? Só para esperar aí o povo que vai chegando. Boa noite. Então, gente, vamos iniciar aí a aula. Igual eu falei aqui no início, né? A aula está sendo gravada, depois eu vou disponibilizar o link lá no AVA, né? Como já é de conhecimento da turma aí, tá? Pessoal, eu já passei o segundo trabalho para quase todas as minhas turmas, tá? Só ficaram faltando para eu elaborar o trabalho dessa turma de planejamento tributário e da turma que eu vou dar aula amanhã, que é direito das sucessões. São essas duas turmas que eu ainda não elaborei o trabalho, mas eu vou elaborar e vou entregar ainda no final de semana, tá? Assim que eu entregar, eu aviso lá no grupo de WhatsApp, mas vocês já vão ficando atentos aí, por favor, ao AVA, tá? Aí, a AV2, ela vai ser
é igual a AV1, a soma do trabalho, né, mais a prova. A prova vai valer 5 pontos e o trabalho 5 pontos. Mesma coisa, tá? Então, fiquem atentos, entreguem o trabalho, gente, por favor, né, no tempo certo aí. E todo mundo também, por favor, fique atento para tentar conseguir fazer a AV2 no prazo certo, porque dá muito trabalho não para o professor, né? Às vezes um aluno que perde a prova dá um trabalho danado, né? Para evitar, né, gente, depois ter que fazer a V3 aí, mas de toda forma a V3 a gente tem que elaborar, né? Mas eu acho que vai dar tudo certo aqui, porque a turma está indo bem, está todo mundo entregando a tempo e modo aí. Não estou tendo problema com essa turma, não. Pelo contrário, essa turma é uma turma bem participativa, né? Então, nós vamos dar sequência aí, né, à apostila da AV2, que é essa apostila vai ser a matéria que vai cair na V2, muito provavelmente, né, nós vamos terminar ela na semana que vem, né? Aí eu já vou, na outra semana, eu já vou passar um outro material, né? Uma outra apostila, tá? E o trabalho que eu vou passar para vocês vai englobar aí a ideia, né? Ou as ideias centrais, né? Principais que vocês devem pegar para a AV2, tá? Eu vou tentar elaborar o trabalho, essa segunda atividade 2, mais ou menos passando para vocês, mais ou menos não, né? Passando para vocês a análise de casos concretos. Eu vou tentar, né, colocar vocês frente a frente com um cliente que estiver no seu escritório de contabilidade, de modo que você, né, aluno, fará ali um atendimento a este cliente para solucionar aquilo que ele está passando, né, que ele está querendo, tá? Isso, gente, eu tenho falado isso aqui na sala porque hoje, né, a Senec, ela tem no curso de Direito, por exemplo, né, ela tem lá a disciplina empreendedorismo, né? E assim, essa disciplina ela é fundamental no curso de Direito. E eu não conheço, sinceramente, toda a grade do curso de Contabilidade, mas eu entendo, né, pela minha experiência, que também seria uma disciplina imprescindível aí para o curso de vocês, né? Para o nosso curso, né? Vocês, porque eu também faço parte agora do curso, eu sou professor do curso, né? Mas assim, contabilidade é óbvio, né? Tem aí várias frentes também, igual o direito que o profissional pode seguir, né? Mas considerando aí, né, que queiram, né, abrir um escritório de contabilidade, que eu acredito que é o sonho da maioria, né, ter o seu próprio negócio, ser dono do seu próprio negócio, então, obviamente, a gente tem que conhecer de empreendedorismo, né, de atendimento ao público, das questões aí que cercam, né, um negócio, né, e muitas vezes a gente entra na faculdade de contabilidade e pensa assim, não, eu tenho que ter o conhecimento técnico, tenho que saber fazer conta, informar lá para o cliente o que vai ser bom para ele, um bom planejamento tributário e tal. E não é só isso, né? Indubitavelmente. Eu falo com vocês com toda certeza, né? Porque, por incrível que pareça, parece assim até, não, o professor está inventando esse exemplo, mas não é. Eu estou com um processo de divórcio aqui na cidade que eu moro, né, que eu resido, e a gente precisou de um escritório de contabilidade para fazer a auditoria numa empresa. E eu acho que eu falei isso aqui, né? E assim, num primeiro momento a gente contratou um escritório daqui, fizemos a reunião aqui no escritório e tal,
E assim, o que faltou para o pessoal daqui foi principalmente, preponderantemente, forma de atendimento, né? Quer dizer, o pessoal não teve manejo para dialogar, para explicar, para falar, ó, o serviço é este preço, porque eu vou fazer isso, aquilo e tal. Dar uma ideia, né? Desenrolar ali no bom papo. Agora, aí a gente procuramos, né, outro escritório aí que a cliente não pôs muita fé. Aí procuramos em Belo Horizonte, o atendimento foi outro, em Brasília também, pessoal muito mais, né, tipo assim, desenrolou muito melhor a ideia, né, explicou muito bem, soube, né, ir ali no cerne da questão, falar o que, que era, o que, que a auditoria iria fazer, né, por que, que aquele preço, por que estava cobrando o preço X, justificou ali cada centavo que seria pago no trabalho deles, né, e essa semana o cara veio aqui, o dono da contabilidade, veio aqui no meu escritório, né? Aí nós tivemos que ir no supermercado. Ele falou, não, vão no meu carro e tal. Eu falei, não, beleza. Eu desci e tal, o cara numa Mercedes, né? Carrão 0 km e tal. E assim, super bem sucedido, dono do escritório de contabilidade lá, né? Tá muito bem, cobrou um valor bem alto aqui da minha cliente, né? Mas assim, por um serviço de qualidade, mas você vê que ele vem com o pacote completo, né? Eu estava vendo ele lá dialogar lá com o dono do supermercado. O dono do supermercado falou lá, expressamente falou assim na minha frente, né? Falou assim, não, você deixa claro aí o que é que você o que você vai fazer, o serviço que você vai fazer é o serviço que eu esperava, né, pelo preço que estava sendo me cobrado, né, porque assim, o empresário, igual eu, o homem lá que é dono do supermercado, eles são espertíssimos, né, são pessoas, igual eu também já devo ter falado aqui, às vezes não tem estudo, mas tem um conhecimento prático muito apurado, né, tem uma perspicácia, assim, uma inteligência, uma sensibilidade para pegar tudo. Então, nós que somos profissionais autônomos, né? E mesmo assim, quem falar assim, ah, não, eu trabalho numa grande contabilidade, eu sou gerente e tal, muitas vezes a gente lidar ali com uma pessoa que ocupa cargo de chefia e tal, você tem que dialogar e tem que saber explicar. Por isso, né, que eu bato na tecla, porque na minha época de faculdade, eu sou aluno PUC, né? Tenho formação na PUC Minas, não tinha essa matéria, né? Na faculdade, a gente era muito focado em código, estudar código e tal. E eu tive, quando eu comecei a advogar, a sorte que eu já comecei a advogar com uma pessoa que já tinha ali 14, 15 anos de praia, né? De mercado lá. E ela me ensinou muito, mas assim, eu particularmente, quando eu caí lá dentro do escritório de advocacia, porque eu trabalhei muitos anos como assessor de juiz, eu assim, tive uma dificuldade muito grande. Por isso que eu acho importante passar isso para os alunos, entenderam? Tipo assim, igual eu dei questões abertas lá justamente para extrair de vocês a capacidade de interpretar o enunciado, né, e explicar ali aquilo que está sendo cobrado, que aquilo que o cliente, aquilo que a pessoa está te perguntando, né? Eu lembro, né? Eu estudo desde os 3 anos de idade. Eu comecei a estudar no maternal, né? Era maternal na minha época, eu nem sei como é que é hoje. Eu lembro que era maternal, primeiro período, segundo período, pré-primário, né? E eu estudei num jardim de infância que chamava Pequeno Polegar. Eu me lembro, né? De lá, eu tenho as melhores lembranças da minha vida é da época do Jardim Pequeno Polegar, né? Eu tinha um colchão azul com estrelas e luas e um solzinho. A melhor hora era na hora que me dava um bico lá e me punha para dormir, né? Depois era tempo integral, né? Depois do almoço, eu lembro, eu tinha essa cena aí, colocava as crianças todas lá e pra gente dormir, não, escurecia o quarto e tal.
Mas assim, eu me lembro de lá, quando eu estava no pré-primário, né, para me alfabetizando, aí perguntava, né, tinha lá um textozinho pequeno, né, Joãozinho é filho de Pedro, né, de Pedro e Ana. Joãozinho, Pedro e Ana moram numa casa azul. O Pedro tem um carro preto. Aí depois vinham as perguntas, né? Qual é o nome do pai? Pedro. Então, assim, essa resposta tem que ser. Eu gravo isso porque eu penso hoje, tudo que eu vejo, eu lembro desses textos quando eu estava começando na alfabetização, que são textos muito simples e que eu tento simplificar, tento enxergar ali nas questões qual que é o cerne, né? O que é importante eu falar, né? Por isso que eu também falei aqui nessa turma, por exemplo, né, naquela primeira questão lá da avaliação, torna a falar, eu já falei isso aqui, mas eu vou falar novamente para vocês gravarem, né? Lá o MacGyver pergunta, por que eu tenho que pagar imposto, né? Aí muita gente, né, 90%, 95% da turma respondeu, porque o imposto é obrigatório, é compulsório, colocou lá o conceito de imposto, né, e falou, ademais, né, além de ser obrigatório, o imposto serve para movimentar a máquina pública, o serviço público, né? E teve alguns alunos que deram respostas brilhantes lá sobre essa movimentação da máquina pública. Fizeram uma explicação muito bacana, mas, contudo, porém, todavia, não responderam o que é mais importante, né? Que é a obrigatoriedade. Então, tudo na vida, né, pessoal e também e preponderantemente profissional, vocês têm que ter a sensibilidade de extrair, né, ali aquilo que é o cerne da questão, aquilo que é importante dizer, né? Porque não tem nada pior do que às vezes a gente procurar ali uma ajuda de um profissional, né? E às vezes você chega no médico e você vai falar assim, eu quero um remédio para dor de cabeça, né? É óbvio que às vezes o médico vai falar assim, não, mas sua cabeça está doendo com muita frequência? Aí você vai falar assim, tá doendo com muita frequência. E talvez ele vai, né, ele vai, em vez dele chegar e te dar diretamente ali o remédio para dor de cabeça, ele vai querer saber ali as causas da dor de cabeça para atacar a causa do problema, para nunca mais você precisar de tomar um remédio, né? Mesma coisa na contabilidade, né? Eu quero pagar menos impostos, né? Todo empresário vai chegar lá na contabilidade, ele vai querer fazer o quê? É lógico. Meu ramo de atividade é isso. E isso, gente, é certo, né? Não importa o ramo de atividade da pessoa, ela vai chegar na contabilidade e vai falar, ou pessoa física que quer ali uma restituição de imposto de renda, ele vai querer o quê? O máximo de restituição, pagar o mínimo e ter o máximo de restituição. O empresário, por sua vez, ele vai chegar, vai falar qual que é o ramo da atividade dele e vai falar, olha, eu quero pagar o mínimo de imposto possível. Então, dentro dessa questão do planejamento tributário, aí a gente vai ter que a depender, o negócio está nascendo agora, né? O cara está iniciando no negócio. Aí a resposta vai ser uma, né? O cara já tem muito tempo. Aí o cara fala, olha, eu tô achando que eu estou pagando muito imposto. Não estou confiando lá no meu contador, não, né? E tal. Isso acontece, é óbvio, né? Acontece a todo tempo. Aí vai ter que remediar, né? Vai ter que falar assim, vamos ver aqui o que está acontecendo, por que está pagando mais e tal. Então, esse dia, né, que o contador veio aqui essa semana, foi na segunda-feira ele veio aqui, né, eu conversei com ele sobre essa questão e ele falou, eu falei com ele, essa questão da contabilidade, tipo assim, uma contabilidade, um único escritório, ele pode atender várias empresas, né, de diferentes ramos, né? Isso que eu quis dizer. Eu falei, consegue atender com qualidade?
Ele falou, consegue. Ele falou assim, é só você ter ali as equipes certas, né, os profissionais certos e tal. E ele falou que uma contabilidade, a rotatividade dos profissionais é muito pequena, né? Por quê? Você contrata, qualifica a pessoa ali e você vai valorizando ali o profissional ao longo do tempo. E tem gente que trabalha com ele desde quando ele fundou lá, a maioria dos funcionários dele estavam me explicando lá, né? Então, gente, né, antes de nós adentrarmos aí especificamente na matéria, né, aí eu gostaria de ressaltar essas questões. Agora, indo aí para nossa apostila, nós vamos iniciar na página 10 da apostila da V2, tá? No final da página 10 aí, nós vamos começar nos elementos do planejamento tributário hoje, tá? Então, o processo de positivação do direito tributário tem por fim, no último, a arrecadação de tributo aos cofres públicos, né? Ocorre que, neste caminho, o contribuinte pode praticar uma série de atos para que o fato gerador não ocorra e para que a obrigação e o crédito tributário não nasçam, né? Ou seja, o contribuinte pode se utilizar de mecanismos legais, né, para que não ocorra ali a necessidade de efetuar o pagamento do tributo, né? Ocorre que nem todos os atos praticados com o fim de fugir do recolhimento do tributo aos cofres públicos podem ser considerados como planejamento tributário, né? Claro, né, gente, porque aí a gente vai ver a diferenciação entre atos lícitos, né, de planejamento tributário, né? Um ato lícito, que é um ato lícito, né? É um ato que está de acordo com a lei, né? É um ato que não é contrário à lei. Lá do outro, o ato ilícito, né, vai ser um ato que é contrário à lei, né? E o ato contrário à lei, ele evidentemente ele vai ter aí as suas consequências no mundo jurídico, né? Então, que o nosso ordenamento jurídico fala, né, em relação às pessoas físicas, às pessoas naturais, né? Elas falam que ninguém é obrigado a fazer aquilo que a lei não proíbe. Então, tudo aquilo que a lei não proíbe, a gente pode fazer, né? Nós, simples mortais, podemos fazer tudo, desde que a lei não proíbe. Então, por exemplo, eu vou colocar uma tatuagem na testa. Pode? Pode, não tem problema. Tem gente que vai falar assim, não, que mau gosto, uma tatuagem na testa e tal. Dane-se, né? Cada um tem seu gosto. Agora, não é ilegal, pode fazer. Agora, a administração pública já é diferente, né? Ela só pode fazer aquilo que está previsto na lei, né? Pelo princípio da legalidade, a administração pública só pode fazer aquilo que está na lei. Então, se não tem lei regulando aquilo ali, eles não podem fazer, né? Eles têm que agir estritamente de acordo com a lei. E o ato ilícito é contrário à lei, igual eu já falei aí, né? Então, assim, para delimitarmos o campo de estudo sobre o planejamento tributário, necessário se faz distingui-lo de figuras jurídicas afins que, tendo igualmente como consequência uma exclusão ou redução da carga tributária, podem com ele se confundir. Então, a gente precisa aí, né, gente, fazer a diferenciação do planejamento tributário, que é um ato lícito, né, daqueles atos que são afins, né, ou seja, que são parecidos, são correlatos com ele, mas que não são atos lícitos, né, que não possuem licitude, são atos ilícitos. Então, de início, cabe a distinção entre planejamento tributário, olha só,
Gravem esses conceitos aí, tá, gente? Porque isso aí com certeza vai ser cobrado na prova de vocês. Planejamento tributário, evasão, elisão, ilusão e sonegação fiscal, né? Iludido eu já fui várias vezes, né, gente? O golpe tá aí, cai quem quiser, não é isso? Então, ó, não há consenso doutrinário a respeito destas figuras e a concepção de cada uma dependerá das premissas adotadas. Então, gente, essa questão de consenso doutrinário, né? Isso acontece muito, porque a doutrina distingue, né? Cada um fala uma coisa, é mais ou menos isso, né? Cada doutrinador entende de uma forma e tal. Não há consenso, mas a inexistência de consenso não quer dizer que não haja ali um conceito que a gente possa utilizar, que a gente possa nos nortear, né, com aquele conceito, né? É óbvio, né? Então, vamos lá. No que tange ao termo evasão fiscal, podemos identificar até 3 tipos de definições, né? Uma primeira que diferencia evasão em sentido amplo e evasão em sentido estrito. Então, olha lá, a gente tem planejamento tributário, evasão, elisão, ilusão e sonegação, né? E a evasão, ela já tem aí 3 definições diferentes, né? Então, a evasão em sentido amplo, seria toda a ação ou omissão, né, do contribuinte que acarretasse impedir a incidência do tributo ou reduzir ou excluir a obrigação tributária, seja por meios de atos lícitos ou ilícitos, né? Então, evasão em sentido amplo, você pode aí, ela cai dentro do conceito, pode ser lícito ou ilícito. Nesse sentido, Antônio Roberto Sampaio Dória define evasão, lato sensu, ou seja, em sentido amplo, como toda e qualquer ação ou omissão tendente a elidir, né, reduzir ou retardar o cumprimento da obrigação tributária, né? Então, aí a gente viu essa questão, a utilização destes mecanismos, eles podem, em sentido amplo, né? A evasão aí, numa perspectiva ampla, né? Pode ser tanto por meios lícitos quanto por meios ilícitos, né? Elidir aí, gente, é no sentido de suprimir, tá? Suprimir é desfazer, era acabar, né? Então tá. Já com relação ao significado de evasão em sentido estrito, não há concordância doutrinária, né? Ou seja, há aí ampla divergência na doutrina quanto a essa questão do sentido de evasão em sentido estrito. Só que a maioria dos autores, né? Então, gente, numa prova aberta, a gente tem que... como que a gente tem que lidar com essa questão doutrinária, né? Se perguntam lá, faz uma pergunta numa questão aberta, né? Deu o conceito de evasão em sentido estrito na perspectiva da doutrina majoritária. Aí você vai ter que falar na perspectiva da doutrina majoritária, né? Agora, deu o conceito de evasão em sentido estrito. Aí o aluno vai poder tanto utilizar do conceito de sentido amplo, né, ou quanto em sentido estrito. Aí vai depender aí do aluno. É bom quando fosse uma questão que for a resposta for meio aberta, se o aluno tiver ali o conhecimento dos 2 posicionamentos, aí pode falar, né? Falar, de acordo com a doutrina majoritária, né, o significado é esse. Já de acordo, né, com a doutrina minoritária, o significado é esse, tá? Vai depender muito da prova, né,
do enunciado da questão, tá? Então por isso que eu falo, tem que ter muita atenção na interpretação do enunciado, né? E isso é para tudo, né, gente? Interpretação. Por que eu estou falando isso? Esses enunciados de questão aberta, gente, eles são propositalmente, né? Às vezes ali parecem ser confusos, eles são de forma proposital, né? Justamente para o aluno interpretar e tirar o cerne da questão. Porque hoje em dia, né, eu vejo isso aí, eu acompanho aí as provas sobretudo de segunda etapa da OAB. Como que é hoje a prova de segunda etapa da OAB, né? Te coloca sentado praticamente com um cliente, né? O cliente está te falando ali, está te trazendo um caso e você tem que interpretar aquilo ali e dar resposta para o cliente. Eles procuram claramente fazer isso, né? De modo que eles colocam no enunciado lá várias coisas que não tem absolutamente nada a ver com nada. Então, no escritório de contabilidade vai ser a mesma coisa. Às vezes o cara vai chegar lá e vai falar assim, eu tenho uma empresa que trabalha com distribuição de bebidas, né? Tem um funcionário lá que é chato pra caramba, o cara fala alto e tal, não sei o que, o cara só chega atrasado e tal, entendeu? Tem um fornecedor meu que, nossa, eu odeio ele é muito folgado, tem umas brincadeiras sem graças, não sei o que e tal. Mas, tipo assim, o que eu tô querendo dizer? Às vezes o cara vai levar ali questões que não dizem respeito àquilo que é importante para o que ele quer, né? Mas aí, ok, você como profissional, como ouvinte que está ouvindo ali, que está escutando, você tem que saber fazer o quê? O filtro, né? Tipo assim, isso que esse cara está falando tem relevância aqui dentro da perspectiva profissional, né? Daquilo do serviço que eu tenho para fazer para ele. Agora, tem outras coisas que ele está falando aqui que não me dizem respeito, né? Às vezes, gente, né, falando por mim, igual eu trabalho muito com direito de família, né? Às vezes chega aqui no escritório, aí a mulher chega, né, e fala assim, não, eu quero separar, eu quero divórcio. Ela fala, não, beleza, tá decidido e tal, a senhora quer mesmo separar e tal? Quero. Não, cara, ele mija na tampa do vaso, ele chega do trabalho, senta lá, tira a camisa e fica só vendo futebol, não me dá atenção e tal, grita com os meninos e não sei o que e tal. Eu corto na hora, entendeu? Eu falo, isso eu não quero saber, isso não me interessa. Aí a pessoa às vezes até assusta. Porque eu não vou ficar dando faísca para essas coisas, entendeu? Eu não quero fomentar essas coisas, né? Porque já é difícil e tal. E isso não importa na perspectiva jurídica, né? Então, se o advogado ficar ali, não, é mesmo, tal, o que mais? O que ele faz? Pôr no pilha ali, você traz o quê? Você traz mais dor para um negócio que já está muito dolorido. Então, tipo assim, o que me interessa? Vocês têm filhos? Vocês têm bens? Qual que é o regime de casamento? Quanto tempo que vocês estão casados, né? Qual que é o salário dele para ele pagar a pensão para os meninos, né? E é isso, tipo assim, vou naquilo que importa dentro da minha profissão aqui, o que importa para o cliente também, né? Porque, tipo assim, para mostrar para o cliente, olha, o casamento não deu certo, beleza, cada um vai seguir sua vida, vão partilhar os bens, né? Fazer a guarda das crianças, se tiver e tal, e pronto, né? Ontem mesmo, eu fiquei 47 minutos, porque o telefone marca, né? Conversando com o cliente, porque o casal separou, nós fizemos um acordo lá para como que ficaria a guarda do cachorrinho, né? Quem diria, né, que a sociedade chegaria a este ponto? Eu lembro quando eu estava na faculdade de Direito, tipo assim,
Eles davam um exemplo de guarda de cachorro lá na maior zoação, né? Na sala de aula e tal. E hoje em dia, assim, isso é amplamente discutido, né? Ontem eu fiquei 47 minutos com o cliente discutindo questão de guarda de cachorro, né? E assim, tratando o cachorro realmente, e como deve ser mesmo, porque eu tenho cachorro, eu penso assim, né? Como uma criança, né? Então, assim, o que eu tô querendo dizer é isso. Quando vocês forem fazer uma questão aberta, né? Qualquer tipo de questão, saibam ali extrair aquilo que é importante. Do mesmo modo, quando vocês forem fazer um atendimento pessoal, saibam, né, extrair ali aquilo que é importante, tá? Então vamos lá, dando continuidade aí à apostila, né? Já com relação ao significado de evasão em sentido estrito, não há concordância doutrinária. A maioria dos autores considera que a evasão comportaria atos ilícitos que teriam por consequência a não ocorrência do fato gerador, uma redução do valor a ser pago ou o próprio não pagamento do tributo após o nascimento da obrigação tributária. Normalmente, então, gente, gravem aí qual que é o entendimento da maioria dos doutrinadores, tá? Normalmente, a evasão em sentido estrito engloba o que se chama de sonegação fiscal. Alguns autores, no entanto, como Hugo de Brito Machado, definem evasão como a conduta lícita e a elisão a conduta ilícita, já que, para ele, elidir é eliminar ou suprimir e somente se pode eliminar ou suprimir o que existe. Assim, quem elimina ou suprime um tributo está agindo ilicitamente na medida que está eliminando ou suprimindo a relação tributária já instaurada, né? Ricardo Lobo Torres defende igualmente o sentido de que a evasão seria sempre composta de atos lícitos, sendo a economia de imposto obtida ao se evitar a prática do ato e o surgimento do fato jurídico da situação de direitos suficientes à ocorrência do fato gerador tributário. Já a elisão seria a economia de imposto obtida pela prática de um ato revestido de forma jurídica que não subsume na descrição abstrata da lei. No que se refere especificamente à elisão, tratada correntemente como sinônimo de planejamento tributário, trata-se de conjunto de atos lícitos praticados pelo sujeito passivo, né? Ou seja, para quem está devendo ali o imposto, com a finalidade de diminuir ou excluir a obrigação tributária, seja pela não ocorrência do fato gerador ou pela ocorrência em aspectos quantitativos menores. Ou seja, através da elisão fiscal, o contribuinte procura, através de atos lícitos, ou impedir a ocorrência do fato gerador ou diminuir a base de cálculo imponível, impedindo o nascimento da obrigação tributária ou reduzindo o valor a ser pago a título de tributo. Então, gente, esses conceitos, obviamente, né, este material que eu disponibilizei para vocês é um material que eu encontrei, né, que os conceitos estão assim de forma muito clara, né, estão de uma forma extremamente clara. Agora, é óbvio que eu estou lendo aqui a apostila, né, explicando ponto a ponto, né, não estou me limitando aqui, obviamente, a fazer leitura de apostila, a gente vai explicando, discorrendo, conversando, e claro que vocês podem ficar à vontade para tirarem dúvidas, né? Mas também, para o aprendizado ser assim completo, é claro que vocês em casa deverão dar uma lida aí, né? Então, gente, olha só, até agora, né, nós estamos aí mais ou menos na página 12, 13, né, da nossa apostila. Então, quais que são os principais pontos, né, gente? Qual que é o cerne da questão, né? O que é aquilo que é de mais importante que a gente tem que tirar, extrair do que foi trazido em sala de aula até agora, né? Então, a questão da
diferença entre evasão, elisão e elusão, né? Vocês têm que ter bem esse conceito aí em mente, essa diferença entre esses três conceitos, né? Vocês têm que ter bem aí o conceito de planejamento tributário, né? Em sentido amplo, entenderem que o planejamento tributário ele engloba, né, outros conceitos, né? Quais são os elementos caracterizadores do planejamento tributário, né? Vocês também precisam pegar isso aí, isso que é o cerne da questão, né? Vocês têm que saber também, tipo assim, pelo tudo que até então foi visto, né? Uma outra questão importante aqui, né? Toda redução da carga tributária é planejamento tributário, né? Considerando o conceito de planejamento tributário, a gente pode afirmar que toda redução da carga tributária é planejamento tributário? Então, sim ou não, né? Estou fazendo uma pergunta, gente. O que vocês acham? Alguém quer responder aí, tentar responder? Fernando, quer falar, Fernando? Tô de cara com o Fernando aqui, ó. Fernando ligou a câmera lá e foi fazer outra coisa. Bruna Paola, quer falar, Bruna? Também não, né? Guilherme até saiu da reunião. Alguém quer falar, gente, sobre isso? Que todo planejamento sobre essa questão, fazer aí esse comparativo, né? No sentido de que toda redução da carga tributária, né, ela pode ser considerada aí planejamento tributário? O que vocês acham? Sim ou não? Com certeza, professor. Ah, com certeza. Sim, até porque, pelo que a gente sabe, assim, com o planejamento tributário, pelo que deu para me entender, assim, reduz ou melhor, deixa um impacto mais positivo, né, para uma organização, até mesmo para um planejamento financeiro. Dá para mim tirar a conclusão até pelo orçamento doméstico que a gente faz em casa, né? A gente faz um planejamento para o impacto ser menor no final do mês. E eu creio que assim é no tocante a empresas maiores, né? Enfim. Gente, muito interessante essa discussão. Olha só, eu vi aqui que a Jaqueline Kubuski, parece que o sobrenome não sei se fala assim, né? A Jaqueline concordou com Eliezer. Gente, olha só que ó, aí o ProTruck, o seu nome é ProTruck? Não acredito. Ah, Janina, tá aparecendo para mim aqui ProTruck. Janina falou que nem sempre. Gente, olha só, vamos lá. Muito interessante essa discussão, né? Não necessariamente toda redução da carga tributária vai ser planejamento tributário, tá, gente? Vocês sabem por quê, gente? Pensem bem. O planejamento tributário, em sentido amplo, ele não é ali um conjunto de atos lícitos, né? Que serão adotados com a finalidade de reduzir os tributos. Todo mundo concorda com isso? É isso, né? O planejamento tributário, ele vai ser aí um conjunto de atos lícitos, né? Lícitos. Para ser um planejamento tributário, tem que ser conjunto de atos lícitos, né? Com o objetivo de redução de carga tributária. Agora, por outro lado, não é possível, a gente viu aí, reduzir a carga tributária, né? Por intermédio de atos ilícitos, que não, consequentemente, né, sendo atos ilícitos, não se encaixariam no conceito de planejamento tributário. Então, tipo assim, uma coisa não está
necessariamente atrelada à outra. Então, assim, o planejamento... Por quê? A gente tem que pensar no planejamento tributário. É bom eu ter trago essa pergunta aqui, trago essa questão, porque, tipo assim, para a gente pensar no planejamento tributário, vocês devem visualizar o planejamento tributário, tá? Planejamento tributário, mas o cerne da questão, Janine, é no sentido de que você colocou planejamento e análise para reduzir os custos tributários, certo? Mas através de atos lícitos, né? É isso também que a gente tem que ter em mente. É exatamente isso. Planejamento e análise para reduzir os custos tributários. Uma análise lícita, né? Agora, a redução do custo tributário, ela pode ser feita por intermédio de atos ilícitos, que não se enquadrariam, consequentemente, no conceito de planejamento tributário, tá? Então, bem bacana aí essa discussão. Muito obrigado aí pela participação, viu, Eliezer? Tranquilo? Então, vamos lá. Especificamente em relação... desculpem, só para contextualizar vocês aí, gente, eu tô na página 12, tá? No final aí da página 12. Tá? No penúltimo parágrafo. Especificamente em relação ao planejamento tributário, Greco o conceitua como conjunto de condutas que o contribuinte pode realizar visando buscar a menor carga tributária legalmente possível. Aquilo que a gente acabou de falar, gente. Legalmente possível, né? Então, é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Que o planejamento tributário... Aí, olha, a Janina trouxe o conceito lá de planejamento tributário corretíssimo, né? É o conjunto de condutas, né? Aquilo que eu falei também, o conjunto de atos lícitos, né? Visando buscar a menor carga tributária possível, né? Então, conceitua o Instituto como uma economia lícita. Olha, como todo mundo aqui está dando ênfase para a palavra lícita, porque tipo assim, reduzir imposto, gente, isso aí qualquer um reduz, né? Tem várias formas aí de reduzir ilicitamente, né? Tanto que os maiores devedores de impostos do nosso país são os banqueiros, né? São a Rede Globo de televisão, que as maiores empresas do país são os maiores devedores de imposto, né? Porque os caras fazem ali um mecanismo ali, criam ali mecanismos jurídicos ali de modo para não pagar imposto, né? E sonegar e fazer tudo quanto é tipo de coisa ruim aí com o nosso país, né? Um termo também utilizado é o de ilusão fiscal, né? Ilusão tem um monte aqui na sala que é especialista, né, gente? Seja na condição do ilusionista ou do iludido, né? Então, Heleno Torres o conceitua como uma figura no meio termo entre a evasão e a elisão, tá? Ocorreria nos casos em que o contribuinte tenha praticado atos que, apesar de lícitos, são desprovidos de causas negociais, tendo sido realizados com fraude à lei ou abuso de direito nos termos do artigo 166, inciso 4º e 187 do Código Civil. Tá? Então, a elisão seria algo aí entre meio termo, né? Lícito, um lícito meio ilícito, né? Peraí. Então prestem bem atenção nessa tabela aí, tá? Os autores costumam, portanto, adotar a seguinte terminologia para a diferenciação
destas figuras. Então, depois vocês deem uma lida com muito calma aí, tá? Nessa tabela que ela tá fazendo um resumão aí dos conceitos de elisão, evasão e elusão, né? Aí eles estão falando quando aí, né, que será utilizado, né? E tá falando se é lícito, ilícito ou se é mais ou menos lícito, né? Tá? E esses conceitos, gente, com certeza vão ser cobrados na prova, tá? Com certeza, porque igual eu falei, isso aí é o cerne da disciplina, é uma das questões importantes aqui que a gente está vindo, né? E uma outra coisa, gente, que eu gostaria de falar aqui, porque eu, sinceramente, vocês estão em qual período? Essa turma aqui é qual período? Eu acho que tá meio misturado, professor. Ah, tá. Entendi. E tem gente do sétimo, né? Quem puder fazer estágio na área, tá, gente? Isso que eu ia falar aqui, faça, viu? Porque quem tem a oportunidade de conhecer a prática de um escritório ou, né, o que seja aí, quer trabalhar num banco, né, faça um estágio aí na área que é muito importante, tá? Ô, professor, Oi. já trabalhou com algum processo desses na área tributária, assim, de alguma revisão de tributo ou alguma empresa questionando alguma coisa? Não, especificamente em relação a tributo, eu nunca trabalhei, sabe? Até porque, o MacGyver, tem 3 anos, 4 anos que eu estou advogando. E assim, eu até fui convidado para, assim, procurado, né, para fazer um serviço de uma clínica médica, né, para fazer uma análise tributária lá. E o médico lá, o cara era meu conhecido e tal, né? Só que aí eu ia fazer o serviço e tudo, mas eu mudei da cidade. Aí, como eu mudei, eu fui e falei com ele, eu indiquei uma outra pessoa de lá para fazer, sabe? Mas eu mesmo nunca peguei, não. Assim, como advogado, né? Agora, como assessor de juiz, eu já vi muitos casos aí envolvendo questão fiscal. Essas questões fiscais, o que acontece? Foi até muito bom você ter feito essa pergunta, né? Na prática, o Estado, ou o município, ou a União, eles entram lá com a execução fiscal, né? Procurando ali receber aquele tributo, e assim, grande parte não recebe nada. Por quê? O empresário, quando ele fecha, quando ele quebra e ele quebra devendo imposto, ele tira tudo do nome dele. E no nosso país, como que funciona? A pessoa jurídica, obviamente, ela é diferente da pessoa física, e isso é natural, né? Só que a lei, ela permite muitos mecanismos que, de modo a tornar muito difícil você conseguir atingir o patrimônio da pessoa física. Então, às vezes o cara ali tem uma empresa, dá prejuízo ali de milhões, e o cara, pessoa física, está vivendo uma vida super boa, né? Exatamente, o Lucas falou aí, fica mais acumulado nos arquivos do fórum do que tudo. É exatamente isso. Às vezes tem gente que fica indignado, né? Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele cobra aluguel de uma empresa, e esse cliente, assim, é muito rico, né? Então, eu já falei com ele, eu falei, olha, você está gastando com advogado, está gastando com justiça, porque tem que pagar custas lá e tal, e a gente não vai achar nada. Ele fala, eu não quero nem saber, eu quero encher o saco desse cara, você vai trabalhar e pronto. Ele fala assim comigo. Ele fala, não, quanto que é o preço para você fazer isso para mim? Aí ele fala, então eu vou fazer. Mas eu falo com ele, a gente não vai encontrar nada. Porque ele fica indignado, porque o cara tem uma vida excelente, né? E o cara deu prejuízo para várias pessoas, fornecedores. Mas por quê? Eu já tentei a quebra lá, tem um negócio que chama desconsideração
da personalidade jurídica, né? Mas para você conseguir isso aí é quase impossível, porque a gente alega tudo lá, o cara agiu com fraude, ele mudou o endereço sem informar o juiz e tal, ele mudou o CNPJ sem avisar lá o registro, né, a junta comercial, não sei o quê. Aí o juiz fala assim, não é apto a caracterizar, indefira o pedido. Entendeu? Então, assim, existem muitas situações. E execução fiscal, assim, tem que dar muita sorte, às vezes a empresa tem ali um imóvel que está no nome dela, não consegue vender rápido, né, tirar do nome dela rápido, aí às vezes consegue alcançar aquele patrimônio ali, mas é muito difícil, tá? Então, o planejamento tributário tem fundamento em princípios constitucionalmente previstos, como a liberdade de iniciativa, na livre concorrência e nas liberdades previstas ao longo do artigo 5º da Constituição de 88, que expressam a liberdade do indivíduo de organizar sua vida, principalmente no que tange à liberdade contratual, bem como no princípio da legalidade e na garantia do direito de propriedade. Então, questão muito interessante aí, né, gente? A gente enxergar aí a fundamentação, né? A fundamentação legal, constitucional do planejamento tributário, né? Então, nós temos uma Constituição no Brasil que é uma das mais avançadas do mundo, né? Pelo menos na teoria. Lamentavelmente, falta muito, né, para que todos os comandos constitucionais eles alcancem a prática aí, né? Mas o que quer dizer ali, né? Livre iniciativa, na livre concorrência, olha que interessante, né? Como isso aí está, como a questão do planejamento tributário está diretamente ligado no sucesso da empresa, né? Por quê? Se a gente falar em livre iniciativa e livre concorrência, em última análise, a gente está falando em quê? No sucesso da empresa. Então, é claro que se fizermos um planejamento tributário bem feito, né, a empresa, o sucesso da empresa, a chance da empresa ter um sucesso é muito maior, né? Esse contador lá de Brasília, que esteve aqui no meu escritório na segunda-feira, ele tem como cliente, ele estava me falando, o proprietário da CVC, né? Então, assim, a CVC é a maior, se não uma das maiores empresas de turismo do país, né? Aí ele estava me falando que o proprietário da CVC se divorciou recentemente. E, tipo assim, ele teve que partilhar metade do patrimônio dele, obviamente, né, com a mulher. Então o cara tomou um choque tão grande, aí ele arrumou uma outra mulher agora, né? Aí diz que ele foi casar com a mulher, e isso está sendo muito utilizado, tá, gente? Hoje em dia, por artistas, né? Eu sei que o Ronaldo Fenômeno também já fez isso, mas o nome do contador é Udenildo. Que nome, né? Udenildo. Eu fazendo bullying com o Denildo aqui. O Denildo, ele estava me falando que o contrato desse cliente lá da CVC, que ele fez para o casamento com essa nova esposa dele, para vocês terem ideia, né, o contrato dele passou pela análise do contador. O contador falou, nossa, a mulher para ter casado com ele é porque gosta dele mesmo, porque assim, ele fez de uma forma que ela não vai receber um centavo dele se eles separarem. Ela não fica com um centavo dele. Né? Falou assim, de todas as perspectivas, né? O negócio ficou uns 8 meses sobre a análise do jurídico, do contador e tudo, para ele não ter que passar nada para ela, entenderam? Então, tipo assim,
é uma questão, né? São tempos modernos, né? Hoje em dia, infelizmente, os casamentos têm durado muito menos, né? Muito menos tempo, né? O índice de divórcio está assim. Eu trabalho com direito de família, eu tô vendo aqui o tanto. Pra vocês terem ideia, gente, ano passado, olha só, em abril do ano passado, né, eu estava no escritório, aí uma cliente me indicou, falou assim, olha, tem um agente penitenciário amigo meu que está querendo se divorciar. E aí eu te indiquei e tal. Aí eu marquei para ele, ele veio aqui. Aí veio o agente penitenciário, um cara de 2 metros de altura por 2 de largura, sentou aqui, né? E ele é negro, um negão grandão, forte, com a cara fechada, o cara de bravo mesmo. Aí sentou aqui, aí beleza. Aí eu falei com ele assim: o senhor quer se divorciar, né? Aí ele falou assim: quero me divorciar. Aí eu falei com ele assim: beleza, quando que você casou? Aí ele falou assim: fevereiro. Aí eu falei: fevereiro do ano passado, de 2019, né? Ele: não, fevereiro. Tinha 2 meses que o cara tava casado. Aí eu falei: não, pelo amor de Deus, né? Aí eu falei com ele nessas palavras: falei, uai, você vai divorciar com 2 meses? Eu falei: o que tá acontecendo, uai? Falei: pensa, senhor, deve ter sido só uma briga e tal, conversa com a mulher lá e tal. Aí o cara falou: não, tô decidido. Muito pouco tempo. Aí tava no auge da pandemia, né? Na época, tipo assim, tava no auge da pandemia. Aqui aonde que eu morava, tava assim, muito restrito mesmo. Ninguém tava saindo de casa nem nada. Aí o cara falou assim: não, eu tô decidido. Aí eu falei com ele assim: não, senhor, pensa mais uma vez. Ele virou para mim e falou assim: ó, se você me perguntar mais uma vez, falar mais uma vez para eu pensar, eu vou levantar e vou procurar outro advogado. Eu falei: não, você quer divorciar, então nós vamos te separar, Moreno. Né? Eu falei: vamos separar então, ué. Aí fiz, peguei a papelada, tudo e tal. Na hora que tava lá pro juiz assinar lá, fazer o divórcio, o cara me ligou e falou assim: aqui, eu resolvi e tal, vou dar uma segunda chance. Eu falei: beleza, né? Desistiu. Aí agora me procurou de novo pedindo para finalizar e falou que realmente vai divorciar. Tentaram aí. Mas na época o que era? Com essa questão da pandemia, o que aconteceu? Essa é a minha percepção, tá, gente? As pessoas passaram a conviver juntos e hoje em dia com essa questão de, sobretudo, gente, essa questão de celular, tá? É o que eu tô vendo, né? Rede social, aí tipo assim, aí chega em casa, chega em casa, aí o pessoal fica ali em rede social e tal, e não dá atenção. Aí o cara tava reclamando disso. A mulher não, né, só ficava no telefone e tal. Aí ele vem com alguns argumentos que são machistas, né? Ah, não fazia almoço e tal. Aí eu pensava assim: ah, Moreno, você podia ir pro fogão, mas eu não falei, né? Eu vou falar isso com aquele cara daquele tamanho, mas me deu vontade. Mas eu pensei, né? Podia ter falado, professor. Eu devia mesmo, viu, MacGyver? Devia ter falado com ele. Mas pensar, eu pensei. Aí eu só falei com ele. Eu falei: ah, mas hoje em dia, né, mulher não é obrigada a fazer comida. Isso eu falei, mas né, falei com uma forma bem educada. Mas assim, os caras pensam dessa forma, infelizmente, entendeu? Então, o que eu vejo é isso, porque assim, eu falo pela minha experiência, porque é o cerne aqui das reclamações, são nesse sentido, né? Muita gente fala: ah, fica muito tempo em rede social, não me dá atenção e tal, e as pessoas assim reclamam de solidão, né? Fica ali em rede social e às vezes com um companheirão ou uma companheirona ali do lado e não dá atenção, né, para a pessoa que está ali e acaba perdendo uma pessoa que ama, né? Mas enfim, infelizmente a gente está difícil. Então, gente, essa questão aí do planejamento tributário, o que eu quero aí que vocês tenham
em mente, né, que vai ser aí entre a página... Quer ver? Entre a página 12 e a página 15 aí, o mais importante, né, o que vocês têm que pegar aí, tá? É essa questão de que o planejamento tributário vai ser um conjunto de ação, né? Um conjunto de ações, desculpem, lícitas, tá? Lícitas, visando a redução da carga tributária, tá? Gente, deu 1h05 seguida de aula, tá? Aí vamos terminar por aqui. Quinta-feira, né? Deve estar um frio danado aí no Rio Grande do Sul. Aí na próxima aula a gente continua. A gente tá assim, tá tranquilo, a nossa disciplina vai dar para ver tudo, tá? Que eu esperava que a gente fosse ver, tá bom? E assim, por favor, tá, gente? Deem uma lida, tá? Na apostila, no material em casa aí, tá? Grifem as dúvidas, tá bom? Podem ficar à vontade para me perguntar aqui na sala, ou nos nossos grupos de WhatsApp, ou no AVA, tá? E fiquem atentos no AVA aí, que eu vou disponibilizar lá um trabalho antes da nossa próxima aula, com certeza, tá? Vou dar um tempo bom aí para vocês fazerem o trabalho, mas aí vocês fiquem atentos. Alguém tem alguma dúvida, tem alguma colocação, quer fazer alguma pergunta, tem alguma consideração? Da minha parte, não, professor. Beleza, então tá. Então tá bom, gente. Então, se ninguém quer fazer nenhuma pergunta, tem, o Janine, tem um grupo, me manda um oi aí no meu WhatsApp, eu vou pôr ele aqui, tá? Aí você me manda um oi aí que eu te incluo. Você manda um oi, fala seu nome e sua turma, por favor, tá? Então, gente, bom final de semana, tá? Beijo, fiquem com Deus aí, um abraço para todos. Professor. Um abraço, professor. Boa noite. Até mais. Boa noite, professor. Até mais.